Agora nós vamos à previsão do tempo. O mês ainda não acabou, porém a projeção para os próximos dias indica que a temperatura até sexta-feira poderá ficar um pouco mais baixa. O dia começou com temperaturas baixas, com nevoeiro em algumas áreas. Amanhã as mínimas devem ficar em 16 graus. A temperatura sobe lentamente ao longo do dia e pode passar dos 21. Possibilidade de chuva. Já na quinta-feira, mínimas 13, máximas 19. Não há previsão de chuva no estado. Na sexta-feira, segue sem previsão de chuva e a mínima cai para 7 e a máxima 21. Na segurança pública, infelizmente, ontem foi registrado um acidente com vítima fatal. Às 6h30 da manhã, a gente teve um acidente do tipo saída de pista, onde um Ford Fiesta com placas de Santa Maria, que deslocava no sentido Ijuí de Santo Ângelo, o motorista acabou perdendo o controle desse veículo, ainda por razões que estamos levantando. Chocou-se contra uma árvore, vindo a óbito no local do acidente. O motorista, cidadão de 33 anos, estava acompanhado de uma senhora por volta de 30 anos, a gente acredita, a qual sofreu lesões leves e foi medicada no Hospital de Caridade de Ijuí. A princípio passa bem. E ontem a PRF registrou também uma colisão transversal entre dois caminhões, danos materiais de grande monta e muito prejuízo aos ocupantes do perímetro urbano da rodovia. Embora todo o transtorno, os condutores tiveram ferimentos leves. O excessivo número de acidentes no trecho, que corresponde ao perímetro urbano da BR-285, é preocupante. Segundo dados divulgados, entre o aeroporto de Ijuí até o posto da PRF, são pouco mais de 9 quilômetros. E de 2012 até o dia 20 deste mês, dos 387 acidentes registrados pela 10ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal, 296 foram no trecho urbano. Bom, na travessia urbana aqui no município de Ijuí, ele é um trabalho que já está sendo construído há um bom período, né? Na intenção de facilitar o escoamento do trânsito, principalmente na área urbana de Ijuí. Não que isso não seja necessário ao longo de outros trechos da 285, mas o perímetro urbano de Ijuí ele é uma área bastante crítica para a Polícia Rodoviária Federal em termos de volume de veículos que aqui circulam e a característica do trânsito local. Então, o que será a travessia urbana? Pelo menos o que se tem projetado, imaginado e que está em construção por parte do DENIT através de empresas contratadas, licitadas para essa finalidade. A travessia urbana vai ser, digamos, construção de vias paralelas à 285 com o intuito de desafogar o trânsito na rodovia principal, que é a 285. Isso vai facilitar tanto o deslocamento local do nosso munícipe, do nosso trabalhador, do nosso empresário, quanto vai facilitar também o motorista que está transitando, está passando pelo município de Ijuí, que para isso utiliza a BR-285. Nós temos uma característica muito especial na rodovia 285, que é o transporte de carga, né? Então, essas vias paralelas, elas também vão possibilitar a esse motorista, a esse tipo de transporte, também maior agilidade nesse percurso, porque sem dúvida nenhuma, embora o perímetro urbano de Ijuí seja 9 quilômetros, há determinados momentos em que a passagem por esse trajeto ele aumenta bastante o tempo de deslocamento do motorista. Então essas vias urbanas elas vão ter inicialmente esse benefício. Um outro benefício que se espera e que certamente se terá com isso é a redução dos acidentes que nós temos nesta área. Sem dúvida nenhuma é uma preocupação muito grande da Polícia Rodoviária Federal este aspecto da acidentalidade que nós temos neste percurso. Os nossos números, as estatísticas apresentam
que o perímetro urbano de Ijuí ele tem 1,4% de toda a nossa malha viária da delegacia. E ele é responsável pelo índice de acidente de 11%. Ou seja, nós temos 11% de todos os acidentes da delegacia concentrado em 1,4% de perímetro. Isso é um índice muito elevado. Então, essas vias também devem proporcionar isso ao nosso usuário, que de certa forma vai ter maior segurança no seu deslocamento. Vamos esperar então que com a travessia urbana realmente diminua o número de acidentes neste trecho da BR-285. E agora nós vamos falar de esporte. Hoje quem conversa conosco é o jornalista Douglas Dornelles. Olá, Douglas! Olá, Luana e amigos da TV Ijuí. Primeiro agradecer o espaço aqui para falar de esporte, futebol mais propriamente. Jogos do final de semana, dupla Grenal, começo falando do Grêmio. Motivo para os torcedores do Grêmio se preocupar. Aquela intensidade que tão pregada e justificada em campo pelos jogadores e comentada pelo técnico Roger parece que desapareceu. E esse talvez seja o principal motivo da preocupação. Principalmente com o jogador, o Luan. Luan deixou de render aquilo que o Grêmio precisa que ele renda para ter um diferencial dentro do campeonato. Já o Inter, por outro lado, começa uma recuperação acentuada no campeonato. Eu sei que é cedo ainda e os colorados podem ficar ainda desconfiados com o trabalho do recém-chegado Argel, mas, a princípio, parece que o time do Inter vai sim arrancar para uma recuperação. Time mais compactado, mais bem postado em campo, com movimentação de atacantes rápidos como o Vitinho, também em franca recuperação, e o Valdívia, que volta a atuar da mesma forma que o consagrou já na Libertadores, mas que tinha tido uma queda muito intensa. O Inter parece que começa a decolar no campeonato e assim vai conseguir tentar buscar essa diferença, já que ficou muito para trás devido à campanha irregular no início da competição. Se vai chegar ou não, bom, isso só o tempo vai dizer, só os jogos dirão. Mas, a princípio, o Inter consegue, pelo menos, emplacar um melhor futebol do que vinha apresentando. Agora muda a chave, muda a competição, vem aí Copa do Brasil, onde os dois estão muito bem encaminhados. É isso, Luana, a gente volta com você. Obrigada, Douglas. Lembrando, então, que o Internacional joga quinta-feira, às 8 horas da noite, fora de casa, contra o Ituano pela Copa do Brasil. E o Grêmio também joga quinta-feira, às 9 horas da noite, na Arena, contra o Coritiba, pela oitava de final da Copa do Brasil. Vamos seguir falando de esporte. A terceira rodada do Pentagonal, final do Campeonato Municipal de Futebol Amador de Ijuí, primeira divisão, foi disputada domingo no estádio 19 de outubro. O Palestino ganhou de 2-0 do Guarani e chegou aos 3 pontos. Com certeza, a gente batalhou bastante, foi uma infelicidade perder a primeira partida. Mas o nosso grupo é forte, o nosso grupo tem vontade, com 1 a menos, hoje a gente conseguiu manter e fazer o 2-0. É empenho, dedicação de todo mundo, que foi combinado para fazer, o que foi combinado entre os jogadores, com nós da comissão, tudo foi feito. E essa experiência conta muito numa partida como essa, né? Com certeza, a gente procurou mesclar a gurizada com jogadores mais veteranos. Hoje o Adriano, que é o nosso capitão também, que jogou no São Luís, aí estava suspenso. E a gente consegue mesclar, tem gurizada do Sub-19 que estava machucada, não pôde jogar hoje. A ideia foi montar um bom grupo para buscar o título, ainda temos chance, vamos lutar até o último minuto. Exatamente, né? Não foi como a gente queria, é clássico, né? Todo mundo sabe, quem conhece Guarani e Palestina em Juí, é um grande clássico. Acho que nosso time é um time muito jovem, né? O nosso time tem uma gurizada aí, são ainda meninos que estão começando. E o time do Palestino tem jogadores experientes, né? Mas eu acho que o que vale é o futebol. Perdemos o jogo, foram 2 erros, na verdade, né? Que determinaram a derrota, mas tranquilo, nós temos ainda o próximo jogo no próximo domingo, né? Contra o Vila Nova, que até então é o líder, né? Desse pentagonal, mas tá tranquilo, é erguer a cabeça nessa gurizada e seguir para frente, né? A quarta e penúltima rodada será disputada no próximo domingo e o Vila Nova, que lidera com 6 pontos, poderá ser campeão antecipado caso vença o Guarani e aconteça empate no duelo entre Botafogo e Palestino ou vitória do time do Industrial. Uma história de mais de um século entre a comunidade e a sétima arte.
O primeiro cinema de Cachoeira do Sul começou a operar há 115 anos. Das várias salas da cidade, 2 em especial marcaram a memória dos moradores. O Cine Ópera Astral e o Cine Teatro Coliseu. É o que você vai ver em mais uma reportagem da série sobre cinema de rua, em reportagem da TV Cachoeira. Seguramente, muitas pessoas passam pela rua Júlio de Castilhos, em Cachoeira do Sul, e não sabem que por detrás da fachada de uma loja, ainda que preservado, se esconde o sinal de uma época. Dentro da loja, para quem vivenciou a história do Cine Ópera Astral, ainda se mantém muitos resquícios da história da arquitetura original do prédio, que foi inaugurado em 29 de janeiro de 1953. Esse dia, ninguém lembrou de fotografar, mas ele ficou gravado na memória de quem estava lá. Eu, principalmente, estava na cabine para, se caso alguma coisa houvesse, queimasse um fusível, alguma coisa, estava todo mundo preparado para isso, porque o cinema estava cheio, não tinha mais lugar para sentar, as paredes laterais, isso tudo tinha gente parada para assistir ao filme, e foi um acontecimento na época grandioso. O prédio do Cine Astral foi projetado pelo engenheiro Hugo Schreiner para abrigar o empreendimento que ficou conhecido como Palácio dos Sonhos. Era imponente e entre plateia e galeria possuía 1.060 lugares que foram muito ocupados no decorrer dos anos. O Cine Astral existiu e encantou por 50 anos, quando então sucumbiu junto a outras casas de cinema que perderam o atrativo para uma novidade tecnológica da época. Mas Cachoeira não viveu na contramão da história, bem pelo contrário. Esse foi um fenômeno mundial, não é? Porque, especialmente nos anos 80 e final dos anos 70, mas especialmente nos anos 80, com a difusão do videocassete, as pessoas podiam levar os filmes para assistir em casa. Fantasiando um pouquinho, faz de conta que eu comprei pipoca e agora vou para a sala de projeção, subindo as escadarias do Cine Teatro Coliseu. Só fantasia. Em 17 de fevereiro de 1938, o Cine Teatro Coliseu foi inaugurado com a exibição do filme São Francisco, Cidade do Pecado. Talvez tenha sido essa a casa de projeções mais representativa para os cachoeirenses. Marcou uma época, criou e acompanhou costumes e, passados 44 anos, encerrou suas atividades. E tanto tempo depois, ainda reside na memória de inúmeros cachoeirenses. A gente chegava ali, entrava na portaria, já comprava as balinhas, as pipoca, sentava lá, né, ficava assistindo. Era uma sensação muito boa, né? Assistiu o filme do Bandido da Luz Vermelha, que ele matava todo mundo e ninguém podia matar ele. Aí, pela última hora, ele subiu em cima do morro e ele mesmo se matou. A televisão naquela época recém estava iniciando. Ela não tinha essa exuberância que tem hoje, né, na televisão. Então a pessoa ia tudo para o cinema. Muitas pessoas que passam diariamente aqui pela Rua 7 de Setembro e vivenciaram os bons tempos do Cine Teatro Coliseu, seguramente se perguntam e têm curiosidade em saber o que ainda restou do prédio, de toda a estrutura, por detrás dessa fachada. E aqui, do outro lado da fachada, o que se percebe é que a ação do tempo foi implacável. Do luxuoso e imponente prédio, que serviu de ponto de encontro e que ainda povoa as mais caras lembranças de muitas pessoas, não sobrou muita coisa. O imóvel pertence ao empresário Aristides Cussera, de Bagé. A fachada, em estilo Art Deco, é tombada pelo Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural, mas não existe um projeto definido para ocupar o local.
E ver de perto os escombros do Cine Coliseu, sabendo o quanto de história e referência já passaram por aqui, é uma verdadeira viagem no tempo. Com a história do cinema de Cachoeira do Sul, finalizamos a série sobre a sétima arte. Confira agora uma denúncia feita ontem à noite na sessão da Câmara de Vereadores pelo vereador César Busnello. Boa noite. E ao contrário do que alguns ligados ao governo dizem ou desconversam na mídia amanhã, tentando desconversar que não é verdade, que lá está o mar de rosas, que lá funciona, eu trago aqui um e-mail recebido de um passarinho da própria administração local, com documentos que hoje, vereadora, cara amiga Helena Stumarder, e seguidamente a senhora tem me indagado, por que, Busnello, que tu encaminha essas coisas ao Ministério Público? Por que que você busca o Ministério Público? Mas não tem outra alternativa ou encaminhamento se não levar ao Judiciário para que faça cessar estas ilegalidades que estão acontecendo na Secretaria de Desenvolvimento Rural. E vou ler aqui um passarinho da administração, da própria gestão, o chamado Fogo Amigo, trouxe até esse vereador. Vou ler o que eu encaminhei hoje de manhã para o Ministério Público com documentação. Vereador, o trator esteira realizaram vários concertos de grande monta, pelo que me consta, nenhum menor do que 30 mil reais, por essa mesma empresa Central de Máquinas, que por sinal só o conserto do motor teve que fazer por 2 vezes em um pouco tempo, cobrando os mesmos. Onde estão as garantias? Cobrando as 2 reformas. O último conserto a ser realizado pela mesma empresa, manutenção no sistema de giro e tração das esteiras, que não foram realizados, mas a máquina desceu do caminhão prancha andando e funcionando. Foi a leilão, todo desmontado, teve que ser carregado. Gastaram 30 mil no trator esteira, 2 consertos e depois foi a leilão. Vou falar mais. Trator carregador Michigan, isso não é o Busnello que inventou. Amanhã alguém vai na imprensa desconversar. Isso aqui é um e-mail de um passarinho lá de dentro da administração. Trator carregador Michigan foi enviado para conserto em 2014. Depois de ficar por mais de 1 ano desmontado no pátio da garagem, um custo de 85 mil, na mesma empresa Central de Máquinas. Após consertada, trabalhou não mais que 3 meses e teve novamente problemas no mesmo sistema que foi consertado. Ou seja, motor e sistema de transmissão. Por que não foi cobrada a garantia desse conserto? E por que depois de quase 1 ano essa máquina foi para leilão desmontada? E pasmem essa última, tem mais, mas vou ler só mais uma. Mercedes-Benz 1113 azul toco foi para leilão, desmontado sem motor, como sucata, pois esse motor ficou na garagem municipal por não haver documentos. Mas os demais componentes estavam junto com o caminhão, caixa de câmbio e cardan. Quando a pessoa adquirente, o licitante que ganhou a licitação, Jagmin, veio retirar o veículo, constatou que a caixa de câmbio havia sumido. Para reparar o fato,
Cocetim, que nem fala o Balim, citando os nomes. Para reparar o fato, foi dada a ordem para entregar o motor para compensar a perca. Deram o motor que não tinha registro para compensar essa caixa, que se sumiu. Então, assim, ó, aí ele cita aqui o passarinho esse da administração, que tem vários problemas lá dentro. E traz aqui, ó, o documento do trator Michigan. Traz aqui, ó, tá aqui o documento do trator Michigan. R$ 75.936 gasto, e depois uma lista de gastos aqui. Aí, isso é invenção da oposição. O vereador Busnello inventa, joga as coisas ao ar. É lamentável a situação da nossa Secretaria de Desenvolvimento Rural, é histórica. A falta de gestão, a falta de comprometimento com o dinheiro público, a falta de respeito. E ele diz mais: Scania amarelo virado no lixão, Rosane Simon. Scania amarelo virado no lixão faz 2 anos. Por que não arrumam? Está lá tirado o Scania amarelo. Então, assim, ó, a população não sabe a metade do que acontece lá. Isso aqui foi encaminhado hoje, vereadora Helena, ao Ministério Público para continuar o procedimento administrativo que já vem sendo feito desde 2014. Procedimento lá na administração, lá no Ministério Público. Se isso aqui, e eu volto a repetir, acontece na esfera privada, o secretário já estava afastado há meio ano atrás. Mas alguma coisa há, alguma corrente há lá dentro. Não tem fim. Não tem fim o que acontece de ilegalidade na Secretaria de Desenvolvimento Rural do nosso município.